na literatura atualmente? Análise paralela. Vocês já ouviram falar disso? Esse a gente consegue fazer em programinhas vista, não sei o quê. Isso, tem outros programas também. Até na SPSS dá para fazer, mas sem a correlação policólica, né, a gente consegue fazer com a correlação de Pearson mesmo, usando uma sintaxe do SPSS e tal. E tem esse método RUL também, que é bem interessante. E esse outro método de mínimo... média mínima parcial. Isso, mínimo average dispersion. O que acontece aqui? São métodos diferentes, a gente precisa entender esses métodos para tentar escolher o melhor um ou outro, né? Então, quando vocês... Eu não vou me debruçar muito sobre esses métodos, que eu quero que a gente aprenda falando agora, né? Mas depois naquele artigo lá de análise fatorial exploratória do Bruno Damasio, ele explica cada um desses métodos de maneira muito interessante, certo? Moral da história, vamos fazer aqui o primeiro análise paralela e a gente vai verificar a diferença entre um e outro, certo? O que é análise paralela? Então aqui a gente vai escolher a análise paralela e aí ele pergunta para a gente assim, qual é a expectativa que você espera de fatores? Então nesse caso aqui a gente tem a expectativa de 2 fatores, lembra? Que é paixão harmoniosa e paixão obsessiva, certo? E aí ele pergunta para mim, por exemplo, qual é o estimador que você quer utilizar, né? O LS, análise de componentes principais. Então, nós utilizávamos por muito tempo a análise de componentes principais. Acho que você deve ter visto bastante isso, né, Silvio? Então, qual que é a ideia da análise de componentes principais? E qual que é a diferença para o método que a gente chama de análise fatorial? Então, a análise de componentes principais é uma coisa, a análise fatorial é outra coisa. O que significa? Que a análise de componentes principais, a gente usa a variância total dos itens. Certo? Enquanto na análise fatorial, a gente utiliza apenas a variância compartilhada dos itens. Certo? Ou seja, a gente diminui o erro na estimativa dos fatores. Fica claro isso? Então assim, se eu estou trabalhando com uma outra coisa que não seja uma variável latente, estou trabalhando, sei lá, com... Eu quero saber se existe uma classificação das árvores no campus da Universidade de UFSCar. Certo? E aí eu posso pensar aqui, a gente pode usar a análise fatorial para vários fins diferentes. Então pensem assim, aí eu pego e classifico as árvores em cor, tamanho, sei lá, um monte de variável. E aí eu quero saber, com base nesse monte de variável, como que eu poderia agrupar num número menor de variáveis do que todos aqueles que eu tinha. Isso também é análise fatorial. Concorda? Aí pode ser que ele junte um monte de árvore que tenha cor, tamanho e, sei lá, número de folha, número de, sei lá, de galhos numa categoria e um monte de árvore em outra categoria. Isso é uma análise um pouco diferente, né? Porque a gente está falando como se o indivíduo fosse o nosso item, que a árvore seria um indivíduo, né? Não é. Seria como se fosse uma análise de cluster, assim. Mas o raciocínio é o mesmo, certo? Então, assim, a gente pode usar a análise fatorial para esse monte de coisa. A gente fala, nesse caso, você usa a análise de componentes principais, que está usando a variância total dos itens. Agora, quando a gente está trabalhando com aspectos psicológicos, a gente está fazendo inferência numa variável latente. Então, vale a pena considerar só a variância compartilhada desses itens. Ok? E aí, vamos lá. Aí eu teria que escolher, então, o tipo de rotação para esse teste. Então, vocês estão escutando um monte de conceito, né? Eu sei que não precisa de guardar todos eles, mas acho que eu preciso falar para que vocês saibam do que se trata, né? Então, lembra aquele texto lá que eu falei, que eu mostrei para você, daquela revista azulzinha, que falava assim, o que é rotação em análise fatorial exploratória? É isso daqui. O que é rotação? A rotação é um procedimento que ela meio que ajuda a gente a fazer uma análise, fazer uma estrutura fatorial mais limpa, né? Então pode ser que tinha um pouquinho de um item que correlacionava com outro fator e tal. Ela nos ajuda a deixar a coisa mais clara, a separar os fatores de forma mais clara. Então tem dois tipos dessa análise: análise ortogonal e análise oblíqua. Certo? O que é a rotação ortogonal? É quando ela fala assim, olha, ela entende que não tem relação nenhuma entre os fatores. Então ela vai forçar ao máximo para que essa relação fique limpa, sem relação entre eles. O problema é que em psicologia a gente sabe, a gente está avaliando a mesma, assim, uma variável x que tem diferente, ou seja, um sistema que tem diferentes propriedades. A gente sabe que existem relações entre essas propriedades. Então o que a variável a rotação oblíqua faz? Ele fala assim, olha, beleza, vamos tentar meio que flexibilizar isso.
né? Então a gente flexibiliza isso. Caso não tenha mesmo, ela acaba assumindo por si só uma variável, uma rotação oblíqua. Então, no nosso caso, é sempre mais interessante usar uma rotação oblíqua do que uma ortogonal. Porque ela começa ortogonal, e se for ortogonal, ela começa oblíqua, se for ortogonal, ela vira ortogonal. Entendeu? Quando, assim, algum tempo atrás, e aí tem vários tipos, né? Se eu escolho aqui uma rotação ortogonal, ela vai aparecer lá algumas possibilidades. Se eu escolho outras, então aqui, ó. Aí eu preciso saber, né? Quais são ortogonais e quais são... Então, por exemplo, a Promax é uma que a gente usa bastante, que é uma oblíqua, certo? Então, normalmente eu utilizo esse tipo de rotação. Tá vendo aqui? Agora, se eu escolho aqui, ó. Mas aqui Promax tem várias. Isso. Mas eu acho que a Promax Promax a maior, só isso, certo? Então chegamos aqui, a gente pode dar um clique aqui no OK e ele volta para aquela situação, certo? Agora eu peço que ele compute os resultados. Tá rodando aí? Não, um probleminha, fechou tudo. Fechou tudo? Ah, será que você colocou sair? Não, eu pus compute, ele falou que parou de funcionar, ou Eita. isso aqui, mas eu vou perder. É bom que você vai gravar mais agora. Você já viveu naquelas situações assim que você está fazendo um trabalho, não salvou e você perde, fica desesperado. Aí quando você vai fazer, você fica mais fácil de fazer do que da primeira vez. Você já passou por várias coisas. Engraçado, o meu não está aparecendo o percentual. Não tem problema. Daqui a pouco ele... Deixa eu dar um calor aqui, ó. A gente abre aqui um pouquinho. Ok, então ele deu pra gente aqui. Vocês viram que esses autores, quando vocês baixaram, aqui numa universidade na Espanha, são autores espanhóis que desenvolveram isso daqui. Uma coisa muito legal, gente, que eu acho que vale a pena, eu tinha comentado com as meninas, né? Uma das formas da gente aprender estatística é lendo o help dos programas de estatística. Isso é muito legal. A gente aprende muita coisa, né? E vocês vão ver que tudo que o Factor dá, ele dá uma referência bibliográfica quanto àquilo que ele deu. Então, se você falar, eu quero entender um pouco mais desse procedimento, é só você olhar a referência que está, lá no final vai estar referenciado, numa lista de referência, você pode pegar e ler aquilo. Então, é bem bacana. Ó, a primeira coisa, ela tem uma análise descritiva das variáveis. O primeiro resultado que aparece. Então, aqui nós temos média, intervalo de confiança, variância, skewness e kurtosis. Certo? E aí, agora nós temos como a gente pode chamar isso aqui? Uma análise de frequência dos resultados. Né? Vocês vão vendo aqui quantas respostas elas receberam. Né? Aqui é 81, aqui 162 e assim por diante. Você pode ir vendo. Então, no item 1, que é a nossa variável 3, mas a gente sabe que é o nosso item 1, quem teve mais resposta aqui, 324 respostas, foi a possibilidade de resposta 4, que varia uma escala de 1 a 5, certo? Então nós temos isso daqui para todos os itens. Isso aqui é bom para saber se você tem algum erro no seu banco de dados, né? Então se aparece aqui no número 50 com uma coisa, você fala, a gente põe a mais do meu banco. Certo? Esse daqui é uma análise multivariada uma análise de normalidade multivariada. Então, isso aqui é pra você ver, né, de 1970 a análise, ela foi implementada, a primeira vez que a gente começou a trabalhar com essas análises foi nesse software. Então ele fala aqui, ó, quando dá significativo, é que as variáveis não são normais e que ele indica que você usa a correlação policólica ao invés da correlação de peso. Correlação policólica para itens politômicos, tá? De 1 a 5. Correlação tetracólica se você trabalha com itens dicotômicos, 1 ou 0, 1 ou 2, certo? Mas é só colocar no mesmo lugar lá e ele reconhece. Policólica aí? Tetracólica. Tetracólica? Tetracólica para itens dicotômicos. Certo? Então, depois, nós temos uma matriz de correlação. Então, uma matriz de covariância, desculpa, uma matriz
tetracólica aqui de covariância barra correlação, certo? E aí a gente começa a ir para aqueles índices que a gente conhece. Então, por exemplo, a esfericidade de Bartlett e KMO. Vocês lembram disso, né? O que é esfericidade de Bartlett e KMO? São indicadores de adequação da amostra, mas aqui não é a amostra de pessoas, é a amostra de itens que você tem para a realização de uma análise fatorial, né? Então e aí é muito legal, que ele dá o resultado e fala se é bom ou se é ruim, tá? Então, acima de 0,7 eu acho que é adequado, acima de 0,8 é bom, acima de 0,9 é muito bom. Então ele vai dando para você. Isso a gente espera que seja significativo. Então é um indicador de que isso não se confunde com uma matriz de identidade, né? Um pouco mais avançado, assim, coisa da estatística. Isso aqui é a matriz de determinantes e a gente espera que fique próximo de zero, mas que não seja zero. Exatamente. Ele vai dizendo se está bom ou se está ruim. Você varia, qual que é a variação próximo de zero? Ele tem alguma variação? Não. Não, pode ser, quanto mais próximo de zero, melhor, mas a ideia é que não seja zero. Eu não lembro exatamente assim, mas a variação pode ser muito grande, se isso aqui fosse tudo muito ruim, né? Seria isso aqui provavelmente 1, 2. Ah, tá. Não, ainda está rodando o seu? O meu também. É sério? 66, 67. Será que ele às vezes exige Depende da potência. O seu já rodou? Esse Eu coitado- rodou já. Esse coitadinho aqui O computador tem 8 GB de memória. O computador é novo, ele foi mais rápido. O meu também, acabei de... Foi um investimento que eu fiz. Aí, ó, agora a gente começa a ir para outras coisas. Então, uma coisa que a gente usava muito para saber o número de fatores a serem utilizados era o número de eigenvalue, né? Eigenvalue superior a 1. O que os autores começaram a falar? Olha, isso aqui é interessante, mas parece que isso superestima o número de fatores. Porque o eigenvalue superior a 1, quando a gente trabalha com uma escala de 12 itens aqui, ok, isso pode ser adequado, mas quando você trabalha com uma escala com muito itens, às vezes você vê um monte de fator com eigenvalue superior a 1. Certo? No nosso caso aqui, se nós usássemos essa prerrogativa, nós diríamos, ok, tá bom, porque ele dá indicador de 2 fatores, certo? Outra coisa também que nós usávamos bastante é a ideia do script plot. Vocês lembram do script plot? O que é o script plot? Esse fator não dá o script plot, mas a gente consegue fazer isso aqui facilmente na SPSS. O que a gente faz? Você pega, o script plot é você plotar esses eigenvalues. E aí, quando ele tinha o cotovelo da curva, né, você cortava isso ali, quando você via o decréscimo. Mas o raciocínio é o mesmo. Até sem graça dá para perceber, onde vai ter um decréscimo maior, né? A partir do segundo. É que a ideia do script plot é assim, né? Até quando você pode traçar duas linhas, então. Assim, assim. Então, provavelmente você traçaria uma linha entre o primeiro e o segundo, e depois disso você ia fazer assim, ia virar. Aí você cortaria aqui e ficaria 2 fatores. Certo? Com essa ideia do script plot. Outro conceito que eu gosto muito, tudo na estratégia tem explicativa que você é assim. Se você excluir 5% da variância, pelo menos, parece que é um fator que vale a pena. Porque às vezes tem vários perto de 1. E você está tendo atenção de fazer. Sim. Mas se chega naquele limite de 5% da variância explicável, no nosso caso aqui, então, é porque a gente ignora o zero aqui, tá? Então seria assim, 37 de variância explicada no primeiro e 13% de variância explicada no segundo. Ok? O terceiro já vai para 7. Então também tem um decréscimo importante entre o terceiro e o sétimo. Certo? Mas isso também é uma coisa que você leva em consideração ao tanto. Percebe? Sempre vai ter regras, a gente fala regras do dedão lá, né? Em estatística, mas você sempre tem que pensar a perspectiva teórica. Sim, certo? sim. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira sempre. Aí, ó, a outra coisa que a gente pediu foi análise de análise paralela, certo? Então aqui ele tem um método de utilização da análise paralela. E aí você vê que ele já fala pra gente assim, né? Tanto de número, o número de fator indicado. Ele já indica pra você aqui um fator. Se você não entende do negócio, você fala, ok, um fator então é mais legal, porque todo mundo fala que a análise paralela é mais interessante e você fica com isso. Só que a análise paralela, todo método estatístico tem suas potencialidades, suas fragilidades. Qual que é uma das fragilidades da análise paralela? Quando você tem fatores relacionados entre eles, ela tende a hiperestimar o número de fatores. Ok?
hiperestimar, mas aí ela está subestimando. Você fala que pegou 2. Oh, desculpa, subestimar. Ela diminui o número de fatores. Hiperestimar seria o caso do equivale menor do que o outro. Então, agora a gente precisa entender o que é análise paralela. Tanto que eu falei. Então, assim, não é um conceito muito simples, mas eu espero que eu faça entender. Eu vou falar, Ricardo, 2 pontos para mim. Fala isso para ele. Não, tô assim, então, lembra lá que quando a gente falou em análise paralela, nós estamos falando de dados aleatórios, ou de simulação de dados, certo? O que a análise paralela faz? Ela pega as mesmas características do seu banco de dados. Então, qual é a característica do meu banco de dados? 12 itens, 709 participantes, certo? O que ela faz? Ela vai fazer uma randomização, uma aleatorização de 500 matrizes de correlação. Então ela vai criar assim, uma simulação de dados de 500 matrizes de correlação com características similares à minha. Ok? Então assim, uma vez que ela fez isso, nós teríamos então 501 matrizes. A minha, que é a matriz empírica, original, né? Mais as 500 que ela estimou aleatoriamente através da simulação. Tudo bem aqui? De onde vem esses 500? O que isso significa? É como se fosse, eu não sei se dá para fazer esse tipo de análise, como se fosse aquela coisa aleatória, e aí alguns são muito extremos, alguns são comuns do meio, alguns são muito extremos. Então o que vai acontecer? Vai ter um contínuo aqui, né? Umas matrizes mais conservadoras, umas matrizes menos conservadoras, assim por diante. Certo? E aí o que a gente faz? A gente compara a nossa matriz original com as matrizes aleatórias. Só que a gente tem que comparar isso com algum indicador, certo? E não dá para comparar com as 500. Então o que ela faz? Ela compara com a média obtida das 500 e aí, se nós colocássemos isso em curva normal, ela pega a que está posicionada no percentil 95. Para eu ser mais conservador. Entendeu? Mas do que eu estou falando? Da variância explicada. Esse método pega a variância explicada. Então assim, é como se ele fizesse uma análise fatorial para cada uma das 500 matrizes de correlação. Entendeu? E aí ele pegou então a porcentagem de variância explicada da minha e das 500 simuladas aleatoriamente. Ok? Mas não dá para trabalhar com as 500. O que ele fala? Pega a média das 500 e pega aquela que está posicionada lá no percentil 95. Entendeu? Mais variação explicada. Isso. Se os dados são diferentes do que dele, São. a gente tem números um pouco mais altos. Deram diferenças? O meu tá diferente. Então, por que isso dá diferença? Porque isso é aleatório. Isso não, assim, isso é simulado aleatoriamente. Então, provavelmente o seu não é igual ao dela também. É estranho, eu não sei, eu posso ter feito alguma coisa errada também. Mas diga aí, quanto que deu aqui? Ah, então, na verdade eu não tenho, não tá aparecendo 12 aí, tá aparecendo 8 no meu. Ah, tá. Então é que você escolheu só 12 itens ao invés de 12. Aonde que eu escolhi isso, não? Eu também só tenho 8. Lembra quando a gente excluiu itens? Então, eu escolhi 2 só. E por que Tá você até aqui, ó. Aqui, ó. Então tem uma coisa. Configuração, por exemplo. Deixa eu ver. Aqui, ó, configuração, por exemplo. Eu tirei Vê só quantos isso itens tudo. tem. Desce lá. Tá até o 14. Não era pra ter. Ixi. Tá, vamos dar uma olhada no seu banco de dados. O de vocês tá certo? Ah, tá. Não, então peraí, tem uma coisa errada aqui. Aqui, ó. Que olha aqui, ó. Vamos ver o banco de dados. Vamos ver o banco de dados. Não, eu sei, mas ele tem outros. Ah, tô falando no banco de dados mesmo. Esse aqui. Uhum. Quantas variáveis tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais as duas. Ué, que estranho. Ah, então, ó. Tem 12. Então tem 14, tá certo, mais as duas. Eu acho que eu não mexi nada. Configuração. Configurar a análise, 2 fatores. Aqui tem 12? Vai até embaixo. Tem. Vai. Tem, porque vai do 3 ao 14. Já viu. 14, tá. Que estranho, análise paralela. Tem alguma coisa que tá errado?
Aqui, ó, não tá pondo 36. Não, não, mas isso é porque eu bom. abri de novo. Isso é bom, porque você abriu só com a... Você abriu só com aquela... Então roda agora. Não, então, é porque agora, na verdade, é porque eu acabei, é porque eu fechei isso aqui e abri de novo agora. Porque a primeira vez que eu abri tava 36. Sim, mas isso tá bom. Dá ok. O negócio que o meu demorou um tempão, porque é pra rodar Agora de novo. Nós todos temos o resultado. Já Nós foi. todos Estão temos com o o mesmo resultado, né? Alguma coisa estranha aconteceu. Pera aí. Que a gente já... Não dá pra cancelar aqui, não. Não, deixa rodar. Não, mas meu computador, a última vez que Então começou faz a assim, rodar ó, aqui, rodou. você roda no seu, por favor, e aí você tira a análise paralela. Você só tira a análise paralela. E daí ele vai rodar mais rápido. Porque como a análise paralela tem essa simulação de dados, ele exige mais computacionalmente. Eu tô puxando aqui a século. O meu demorou também. Jogaram. Não, o meu é porque eu acho que eu tava mexendo com o vídeo ali agora e o computador pesou, porque o computador tem 8 GB de memória. Quanto? 8 GB de memória, ele tá funcionando. É o que eu tô vendo, você acha? É porque eu acabei de passar outro vídeo O também meu já é na mais arrumadora. pobresito, viu? Vai carregando. Comprar. Então, os vídeos, a filmadora ficou grande também. Nossa, eu que acho que eu vou tentar depois ver se não entendi, pra poder enviar pro pessoal. Mas eu não sei se é possível, dependendo de como é que faz a distribuição pro pendrive. Deixa eu mostrar um De pouquinho. vocês também deu 8? Vai de novo. Então, porque tá doce. O meu Faz de também novo, tá é. 8. Oi? O meu também tá 8. Mas é suficiente que ele tá falando. Tô boiando. Tá, tudo bem. Vai lá. Tira essas duas. Você tá dormindo? Tira essa aqui, a mais paralela. Coloca aqui. Eu não sei se foi uma moça, se você pagou pra... Ah, tá. É pra fazer de novo? É bem devagar. Faz de novo, faz de novo. É bom que tá treinando. É bom pra treinar. Tudo Ó, tá de vendo? novo? Tem 12 variáveis. Tudo de novo? É. Então vou fechar essa. Vou forçar o fechamento aqui. Agora tem 12, você. Tá vendo? Vai dar um vídeo pra trás. Agora não tem que encher, entendeu? Mas agora roda lá. Mas todos os outros estavam com 12, só aquele que tá com 8. Já tá quase chegando, gente. Já tá em 60. Ah, só a análise paralela? É, Ah, tá. Tá bom. eu até tudo perguntei bem. pra Ana, será que saiu alguma coisa, Ah, tipo, como ele não tem tirou problema. extremos, alguma É. coisa Mas assim? é que o seu vai até 12, né? Tá, mas não tem problema. Vamos mostrar pra você. Afinal, pode ir pra 12 ou pra 24? Não, porque assim, pode ver, ele deu 0 aqui, né? Pode ser que às vezes quando dá 0 ele já tira. Às vezes acontece isso, quando fica um ou mais de um com 0 ele já tira. Pode ser que na simulação de vocês tenha ficado mais com 0. Mas aí ela rodou de novo e deu certo. Ali apareceu com 12, sem problema. O que eu quero. Então vamos voltar aqui para a explicação da ideia de análise paralela, certo? Então assim, ele estimou a variância explicada da minha matriz empírica e ele estimou a variância média das 500 matrizes simuladas e aquela alocada, né, no percentil 95. Percebe que a alocada no percentil 95 fica um pouco mais conservadora, certo? Ela aumenta um pouco. Porque a gente sabe que o percentil 95 está, a média seria aqui, o percentil 95 está aqui, certo? Então a gente tende a aumentar. Ok, o que a gente faz agora para a gente assumir o número de fatores na nossa escala? A gente compara os fatores que tiveram resultados superiores às outras duas. O número de fator que teve resultado superior àqueles apresentados pela média das matrizes aleatórias e pelo percentil 95. Alguns autores vão falar assim, você pode usar pela média. Outros vão falar assim, não, o negócio é usar comparando pelo percentil 95. Você fica um pouco mais seguro e um pouco mais conservador, no caso.
Certo? Então, mesmo a gente olhando anteriormente, que a gente poderia pensar, dá 3, 4 fatores, né? Pensando no seu raciocínio de 5% de variância, aqui já mostra que... Aqui esse método diz que não, ele fala, o ideal seria um fator só. Mas aí você fala, então a sua escala não bateu assim, né? Como eu falei para vocês, os métodos, os dados são teimosos, mas a estatística é flexível também, que a gente pode pensar outras coisas. Então, primeira coisa, a gente teve um indicador no método eigenvalue superior a 1, que eram 2 fatores. Agora eu tive num outro método que a gente considera mais adequado, que é um fator só. No entanto, eu sei da limitação da análise paralela, que quando a gente trabalha com fatores relacionados, ela tende a diminuir o número de fatores. Parece que jogou muito nesse primeiro, né? 45% no único fator é muito. Porque isso aqui é um outro método de verificação, né? É esse método aqui, ó, como é que é o nome? Esse método aqui, ó, permutation of the pondeira. Permutação da linha dos dados, né? Então, assim, isso aqui é uma outra coisa com base nesses autores aqui. Não é a mesma da estimação da variância explicada, certo? Porque se você ver a variância explicada, ela tem a mesma equivalência, só que ela é 37, eu acho, né? No primeiro e 7 no segundo. E aí o que ele faz, como ele é mais conservador, ele diz que é um só. Ok? Então, assim, ó. Beleza. Uma indicação, então agora eu posso olhar para outras indicações, né? Eu não quero ainda ir para a análise fatorial propriamente dita. Vamos utilizar agora? Mas então, se na psicologia geralmente os fatores são relacionados, a gente nunca usaria análise paralela. Não, é o método mais utilizado. Por quê? Porque essa relação a gente espera até quando, né? Até quanto? Então isso é uma coisa para a gente se pensar assim. Se você tem lá a relação de 0,7 entre 2 fatores, isso é uma coisa, é alto, né? Tem muita coisa compartilhada entre os fatores. Se eu tenho uma correlação de 0,4, 0,5, é outra coisa. Então a gente tem que ir pensando assim. Mas esse ainda é o método mais utilizado e o método que... Porque assim, é difícil a gente pensar num método estatístico que acerte em todos os casos teóricos, né, o número de fatores. Não dá, ele faz aproximações. E aí você vai olhar para essas configurações desses fatores e vai verificar qual que é o melhor, que é a melhor configuração, certo? Porque, como eu falei anteriormente, né, sempre o que vai determinar tem que ser a perspectiva teórica. O que predomina é a compreensão teórica dos fatores, certo? Então, ok. Talvez esse método ele teria uma preferência para soluções ortogonais. Isso. Porque nesse ortogonal ele maximiza o valor de cada fator, cada coleta adicional. O que você podia resolver com uma única coleta, sem ter que fazer a segunda, porque ele não está te acrescentando muito. Sim, estou tentando ver se eu acho um artigo aqui que fala sobre isso. Eu não sei se eu baixei ele, acho que eu não baixei. Mas era o artigo do Bruno, que fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver aqui, as coisas, Por exemplo, que Evandro deu, assim, se estão relacionados no ponto 7, então estão praticamente a mesma coisa. Então larga disso e usa um só. Então, assim, essa coisa que a gente vai meio que observando. Naquele artigo que eu falei para vocês, ele dá exemplos muito legais assim, de cada um desses métodos, sabe? E aí a gente pode testar com base num outro método, ok? Que é esse método RU, que também é bastante utilizado. Na realidade, a gente tende a falar que o método RU ele é mais conservador e tal, tende a diminuir o número de fatores. Mas só que ele é menos influenciado pela essa correlação ponderada dos fatores, certo? E a gente poderia então escolher ele aqui, ó. E aí replicar toda a análise, certo? Tem que configurar nada dele, não, né? Oi? Não, é só trocar o método. Em vez de ser análise paralela, agora vira o método RU. Normalmente você usa o método RU. Então, isso vai depender justamente assim, das características dos meus dados. Entende? Eu acho que o que eu tenho utilizado mais é análise paralela. Eu acho que é uma coisa mais comum na literatura. E aí, assim, isso aqui é legal, né? Porque você pode configurar a sua análise paralela. Aqui ela está baseada em 500 matrizes de correlação. Você pode fazer com base em 1000, sei lá. Vai demorar mais para rodar, né?
mas isso você também tem liberdade para mudar. Certo? Essa análise, método RU, ele é um método um pouco mais complexo assim, para a gente explicar, porque ele é baseado na ideia de eixo convexo. Isso aqui é uma coisa da matemática. Eixo convexo é um conceito matemático assim. O que é esse eixo convexo? A ideia é que você distribui essas variáveis num campo bidimensional e você tentaria pensar eixos de... Sabe, vocês viram o desenho do Factor, quando a gente abre ele? Parece uma mesinha de sinuca, assim, né? Com umas bolinhas aqui, outras bolinhas aqui e dois tacos cruzados, assim, né? Exatamente isso. É a ideia de um campo bidimensional que você tem esses eixos, você tende diminuir ao máximo o número de fatores pensando nas relações dessas variáveis nesse campo bidimensional. Essa é a ideia de eixo convexo. Não é tão intuitivo assim, né? Tem um conceito matemático e um modelo matemático rodando por trás. Mas intuitivamente seria isso. Ok? Aí a gente escolhe isso daqui, esse método RU, e manda ele rodar. E aí tem uma ideia que ele vai verificar os índices de ajustamento, diferentes índices de ajustamento, e ele vai fazer uma razão entre índice de ajuste e como é que é o nome? Entre índice de ajuste, me fugiu a palavra, grau de liberdade, né? Ele faz uma razão entre indicadores de ajuste e grau de liberdade. Quanto maior o grau de liberdade que eu tenho para estimar uma variável, melhor, né? E assim por diante. E aí aqui, ó, então agora vocês podem olhar aqui, né, ó, o método para determinar o número de dimensão, método RU para selecionar o número de fatores comuns, tipo de correlação policólica. Isso ele fez alguma análise robusta, a gente não fez isso, certo? Então vamos lá agora, mesma coisa, ele vai dar as mesmas informações, só que agora o resultado aqui é diferente. Percebam que ele vai falar para a gente, assim, com base nesse método, qual é o número de fatores indicados. 2. E aí, por quê? Porque ele faz essa razão, então, entre o indicador de índice de ajuste e grau de liberdade. Certo? Com base nesse outro método que a gente utilizou. Então, o que a gente fala assim, né? Utiliza vários métodos. Então nós utilizamos análise paralela, KMO superior a 1, a gente fez uma inferência aqui de como ficaria o Boxplot, né? O Boxplot não, o Screenplot, e a gente está usando o método RU. Nós tivemos pelo menos aqui 3, 4 indicadores que seria 2 fatores, né? Tem valor superior a 1, Screenplot ficaria 2 fatores, e esse método RU também indicando que são 2 fatores. E aí a análise paralela, que embora seja um dos mais indicados, indica um fator só. O que eu fiz no artigo? Escrevi todos esses métodos e aí eu fui discutindo as fragilidades e potencialidades de cada um. E também a ideia de compreensão teórica dos fatores. Certo? Vamos continuar descendo lá. E aí nós temos agora outras questões importantes, né? A matriz não rotacionada. Então ele fala para a gente a carga fatorial dos itens em todos os fatores, que a gente sabe que quando a gente faz uma análise fatorial, exploratória, o item carrega em todos os fatores, né? O que a gente faz é suprimir as cargas menores de ponto 3. Certo? E também a comunalidade dos itens. O que é a comunalidade dos itens? A capacidade do item explicar o fator, assim, a participação do item no fator. Então a gente espera que isso seja superior a 3 ou superior a 2, depende de quem você vai usar como referência. Mas quanto maior, entre ponto 3 e ponto 7 é interessante. Quando é muito alto também é uma coisa a se pensar, né? Aí a gente vai descendo aqui, ó. Ivan, oi? A gente estava discutindo aqui, não sei se é uma pergunta muito mirim, mas enfim. Tia, nunca é essa. A ideia então seria, por exemplo, se a gente vai fazer uma análise fatorial, a gente usar, por exemplo, esses 4 tipos de análises para ter uma ideia. Mas aí, por exemplo, quando eu estou lá falando no meu artigo que eu fiz, eu coloco que eu usei essas 4, porque eu descartei uma ou outra, sim. Isso é uma forma então, de tornar mais fidedigno no meu trabalho? Isso. Tá. Por exemplo, aqui no manuscrito, né? A gente faz assim, ó. Então eu falo o software que eu utilizei, esse aqui tem um processo de validação, né, na escala, aí assim, na sequência, a solução, tá.
Esse artigo seu está publicado já? Não, ele está em... Foi aceito a publicação. E aí tem aqui a estimação do número de fatores, né, que a gente empregou esse método, e a gente vai citando, e a gente explica mais ou menos o método, né? Resumidamente, que baseia-se no conceito matemático de feixe convexo, que se refere ao menor polígono que engloba todas as variáveis existentes em um eixo bidimensional. E assim, dessa maneira, determina-se a amplitude de fatores a ser avaliado e estima-se os índices de ajuste para cada uma dessas soluções. Aí eu falo o fator que eu utilizei aqui. Aí depois eu faço isso na discussão, assim, mais essa coisa. Mas eu acho que o adequado é colocar todos, assim, sabe, que você utilizou. É claro que às vezes você vai ter que trabalhar com limite de página, aí você vai meio que pensando essas coisas, né? E aí, assim, vocês perceberam que, propriamente dito, a gente ainda não entrou na análise fatorial. Né? A gente está trabalhando com o número de dimensões a serem escolhidas, certo? Como eu tenho essa perspectiva teórica, eu já coloquei 2 fatores lá, né? E como isso, a gente vai fazendo, arrumando, fazendo, pensando e tal. Então lá no nosso... Agora vai saber, tá? Aqui tá lá 2 fatores, certo? Então, como eu falei para vocês, tá? Percebam aqui em cima, ó, que então tem tem a carga fatorial de todos os itens, certo? De todos os itens e todos os fatores. Olha, isso é uma coisa interessante da gente pensar. Olha aqui, meninas. Aqui, ó. Perceba que aqui é uma carga de 0,35. Ela entraria na solução final, né? Ficaria como um item de 2, assim, um item complexo, assim, né? No caso, que carrega em 2 fatores. Só que a gente tem que considerar que aqui é a matriz não rotacionada. A gente ainda não empregou aquele método de rotação que ajuda a gente a limpar essa estrutura fatorial, né? Aí depois esse método de rotação acontece e olha como é que fica a nossa estrutura fatorial. Aqui é o método rotacionado. Perceba que aqui era de 0,4, foi para 0,7 aqui, e aqui que era de 0,35 foi para 0,2. Agora, naquela compressão que a gente tem de análise fatorial, que a gente suprime as cargas abaixo de 0,3, isso aqui deixa de ser um item complexo e a gente entende ele só como fazendo parte de um fator. Entendeu? Só às vezes fala, mas eu vou ter que fazer isso, então tirar. Não. A escala dá para você. Aqui, né, omitindo os resultados iguais ou abaixo de 0,3. Controlar esse valor? De 0,3? Eu acho que não dá para controlar esse valor. Mas assim, você pode controlar depois tirando isso, como no Excel e tirando, né? Por que assim, a gente, ou ao menos eu não sei uma forma de controlar isso, mas eu acho que não dá. Por que a gente usa 0,3? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Sempre quando a gente trabalha com correlação, se a gente levar a correlação ao quadrado, a gente tem a porcentagem de associação entre as duas variáveis. Lembra disso? Vocês fizeram nas aulas de estatística? Então assim, a gente fala, o teste, o item, eles têm que estar associado a pelo menos 10% de variância comum entre o item e o fator, né? Então a gente aceita valores abaixo de 0,3, só que o 0,3 já é uma arredondada, né? Porque se fosse para ser 10% seria 0,32, quase 0,32, certo? Então a gente já dá uma flexibilizada na coisa. Então percebam que aí, ó, eu tenho uma estrutura limpa então com 2 fatores. Mas para compreender isso a gente tem que olhar os itens do teste, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês os itens do teste. Então ficaria assim: item 2, 4, 7, 9, 11, 12 para uma dimensão e os outros itens para outra dimensão, certo? Se nós olharmos aqui no manuscrito, então a gente vai ver vocês vão ver que aqui tem uma outra análise, né? Tem um resultado que é semelhante àquele, mas ele é um pouquinho diferente, porque eu fiz em outro programa, tá? E aí tem os... Eita! Que pena, isso aqui é
É um desenho tão bonitinho isso daqui, mas está dizendo que não aparece, não sei porquê. Não é possível abrir essa. Já já eu abro de novo, porque eu acho que isso daqui eu tirei o pendrive, o pendrive sem ter fechado, sabe? Depois que não estava. Mas é uma imagem legal. Depois eu vou mostrar para vocês uma matriz de correlação diferente. Eu quero saber onde está uma tabela. Peraí. Posso te perguntar uma coisa quando você vai Claro, procurar claro. mim? Eu li esse artigo, na verdade um dos artigos do Bruno, eu tinha lido ele. E uma coisa que ele discute é a questão de comunalidade dos itens. Ele faz uma relação disso com o tamanho de amostra. Que ele estava discutindo a questão, assim, pelo menos que eu entendi, né? Não lembro se eu entendi direito. Ele estava falando assim, ó, independente que na verdade às vezes a gente fica tão preocupado com o tamanho de amostra, e, na verdade a gente às vezes ignora os resultados, assim, a gente fica buscando, quer ter uma amostra com N grande, mas na verdade talvez a questão da comunalidade dos itens e os outros aspectos que ele apontou no artigo são mais importantes do que isso, do que o N no caso. Sim. E isso tem sentido? Como é que isso funciona? Eu não sei exatamente assim O que ele falou também? do que você está se referindo, mas eu vou dar uma opinião assim, pessoal, e eu acho que essa opinião pessoal também é influenciada por essas leituras que eu faço, né? Então, assim, tamanho de amostra. Cara, cada vez a gente começa a falar mais assim, não é o tamanho da amostra que vai solucionar a sua vida, assim. É mais você ter assim, uma amostra que represente os diferentes estratos da população. Entende? Então você pode ter uma amostra de 200 pessoas. Estudos de análise fatorial, assim, igual eu peguei vários. Eu trabalhei com um teste esse tempo assim. Eu não lembro. É um artigo que foi publicado na PsicoUSP, lá da São Francisco, né? Então assim, os autores trabalhavam com 2.000 pessoas nos testes. E nós trabalhamos com 300 pessoas. Então, assim, acima de 250, 300 pessoas, você já começa a fazer inferência muito próximo do que pessoas fazem com 2.000 pessoas. Mesmo os estudos de simulação indicam isso, né? A grande questão, eu não estou falando nem que esse foi o nosso caso. Estou dizendo assim, que você tem que tomar assim, um cuidado de representar na sua amostra todos os estratos, assim, todo o extrato amostral, né? Todos os estratos daquela amostra. Então, pessoas com alta e pessoas baixas no construto que você está trabalhando e tal. Às vezes a gente trabalha com uma amostra muito grande, e por ser uma amostra por conveniência, a gente não consegue cobrir todas as características. Mas da... você fala em, por exemplo, está falando variedade em termos do construto. Em termos do construto. Você está avaliando. Porque tem outras variáveis que podem influenciar, mas aí do construto. Né? Então vamos supor, você está trabalhando com depressão. Aí você fala assim, eu trabalho com depressão, minha amostra não clínica. E aí você pega só universitários. Aí você fala, assim, a sua variabilidade em depressão é pequena. E isso é o que acontece muito nos nossos trabalhos, porque os trabalhos de validação, infelizmente, não saem da universidade. Quantos trabalhos de validação você tem com a sua população, por exemplo? Quantos trabalhos de validação você tem com cuidadoso de idosos? É muito difícil, porque as pessoas normalmente fazem a adaptação dos testes com um aluno de universidade. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Assim, alunos universitários no Brasil representam a população? É só pensar quantas pessoas entram na universidade no nosso país. Então, já não dá para a gente falar assim, né? Esse teste é avaliado para pessoas adultas. Não. Né? Por uma parcela muito pouco representativa da população geral. Entende? Uma coisa que eu gostei demais, ainda vai ter um viés, né? Mas que a Zilda fez, provavelmente para você mudar o banco de dados, que ela foi, por exemplo, querendo ver um instrumento que considera pessoas de diferentes faixas, de diferentes idades. E ela pegou uma amostra, faixa etária por faixa etária. Né? Isso não é enviesar. Porque quando. Sim. Eu estou dizendo, tipo assim, para corrigir um problema, a gente tem excesso em uma parte da amostra, mas falta em outra parte. Então você pode extrair uma amostra que tenha as qualidades de uma forma mais equitativa.
Por Eu quê? acho isso muito interessante, essa ideia. E é mesmo muito interessante, porque assim, quando a gente trabalha com uma amostra por conveniência, também ela é enviesada pela conveniência das pessoas que querem responder ou não, né, que vão aceitar ou não e tal. E quando esses cuidados de cada vez mais os pesquisadores falam, ok, as nossas amostras são enviesadas. Então, já que elas são enviesadas, vamos trabalhar para que elas sejam mais representativas possíveis da população geral. Então, eu acho que isso são coisas importantes a pensar. Certo? Sim, sexo. Sexo e idade. Sim. Foi por ano. Mas a gente vê, ainda hoje a gente vê um problema muito grande disso, né? Porque É isso. se a gente está falando essa questão de representatividade, mas os testes que são aprovados lá pelo conselho, acaba que muitos deles não têm isso. Eu estava vendo um teste, o TEAD, o TEALT e o TEAC, Sim. que são testes de atenção. Eles colocam lá que o teste avalia até 72 anos, só que você vai ver ali a amostra de pessoas com acima de 70 anos que está na parte normativa, é tipo 5 pessoas. Que poderia. Como que você vai falar que você avalia uma pessoa até 72 anos, sendo que você tem teste de 5 pessoas só? Embora, eu sempre acho que essa questão de evolução de uma área, da sofisticação do tempo, né? Sim. Porque muito tempo, uns 15 anos atrás, a gente não estava toda essa sofisticação que a gente está no momento. Então, eu acho que tudo isso custa mais caro, é mais esforço de coleta, é mais difícil, cada vez mais difícil de fazer esses estudos, saem de muito melhor qualidade, sem dúvida alguma, né? Mas fica assim, um trabalho de uma vida para fazer algumas dessas coisas. Então é isso que é o fator que deixa a gente às vezes abrir mão de um pouco de qualidade para conseguir andar com a coisa, né? Sim. Porque às vezes é o que se dá para fazer, assim. Eu estou tentando achar os itens da escala aqui, eu não estou conseguindo achar. Medidas super importantes, e a gente faz grupos. Eu fui convidada para uma coisa, não sei se tem muito razão psicométrica, por enquanto. Embora a pessoa ache que está em psicometria. Tem 33 países envolvidos, 35, né? Então eles vão ter um super banco de dados, eles estão querendo ver questões culturais, né? Mas é o tipo de colaboração entre pessoas que permite esses avanços, eu acho. Né? Que a Zilda coletou mais não sei quantos mil dados, né, do instrumento. Aí isso permite o avanço. Senão não podia ter feito isso no primeiro ano. Mas agora, 10 anos depois, 15 anos depois. Aí você pode fazer. Mas eu estava conversando com as meninas assim, né? Acho que uma das dificuldades de fazer pesquisa, principalmente no mestrado e doutorado, é que você aprende enquanto está fazendo uma pesquisa. Isso é uma doideira. Porque se você falasse assim, mano, você faria seu mestrado e doutorado do jeito que você fez? Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faria, eu faria muito diferente e tal. Mas é isso, a gente vai aprendendo ao fazer. E nós também. Nós falamos assim, o momento que você se encontra melhor, assim, é quando você acabou. Aí você fala, não, agora que era para começar, né, a fazer, porque agora que eu entendi como é o processo inteiro, agora eu já tenho experiência no processo e tal. Por isso que a gente fala, essa é o doutorado, essa coisa eu posso doutorado. Aí assim, quando você começa a orientar, é uma coisa muito doida, porque assim, quando você vai para... Eu lembro quando eu fui para a minha primeira banca, eu terminei o doutorado ano passado, né? Quando eu fui para a primeira banca, você fala, nossa, parece que eu sei alguma coisa, assim, porque eu fiz um monte de coisa errada na minha pesquisa, mas quando você olha uma pesquisa do outro, parece que você está um pouco mais tarimbado, sei lá, você se sente um pouco até mais confiante, assim, né, pra falar. Mas é isso, a gente só tem a compreensão do todo quando a gente chega ao fim. Aí a gente fala, puta, eu fiz um monte de erro, eu fiz um monte de coisa. Mas é o percurso, tem que aceitar isso. Isso, né, a gente vai voltando depois que a gente precisa melhorar. Sim. Né, que a gente sabe que tem fraqueza. Isso é o processo, pesquisa não tem. Isso é legal, ainda bem, né? Pelo menos a gente pode voltar e melhorar, e as próximas, e aí a gente sempre vai melhorando, né? Então eu falei pra ela, às vezes disciplinas que parecem chatas, que a gente faz pesquisa paralela, você fala, podia estar olhando pro meu trabalho, eu estou fazendo isso, mas é legal, porque você tem a chance de errar ali antes de errar no seu, né? É sempre bacana essas coisas. Então, gente, ó, só pra... Aqui é os itens do teste, né? Vocês não estão... Tá vendo bem? Não. Deixa eu aumentar tudo. Não aumentou, não. É porque não aumenta, eu acho. Aí, tá bom. Tá bom, eu vou ler para você. Então, o item minha atividade se harmoniza bem com outras atividades de minha vida.
Como que você responde esse teste? Aqui está a pergunta genérica. Normalmente, esse teste você responde com base na atividade específica. Então, se você está trabalhando com atletas, sei lá, se você está trabalhando com atleta, você coloca a modalidade esportiva. Se você está trabalhando com grau de envolvimento com o trabalho, você coloca atividade profissional específica. Certo? Eu tenho dificuldade em controlar o meu desejo de fazer parte, ou de fazer minha atividade. Vocês percebem? Que tem a ver com a perspectiva teórica lá, né? As coisas novas que descubro de minha atividade me permitem apreciá-las. Eu tenho um sentimento que é quase obsessivo por minha atividade. Então, assim, eu tenho uma compreensão teórica que já me indica a existência de fatores. E essa escala ela foi testada em vários países, assim, né? Vários países em vários contextos diferentes fizeram a adaptação da escala da teoria, né? A teoria bidimensional da paixão. Certo? Então, com todos esses arranjos, eu começo a entender que essa análise fatorial é uma análise fatorial de dois fatores também por conta dessa compreensão teórica, inclusive que está aqui visível na percepção dos itens, certo? No conceito teórico dos itens. Então, assim, aí a gente, escolhe então a estrutura fatorial com dois fatores e vai descrever isso no nosso artigo, certo? No entanto, como eu disse para vocês, aqui nós temos a primeira evidência de validade com base na estrutura interna. Eu ainda não sei a precisão disso ou não, certo? E aí a gente vai para outros. E aí, por exemplo, lá no Factor mesmo, ele dá uma coisa pra gente que é interessante a gente dar uma olhadinha. Esse Orion aqui, ó. Esse Orion é equivalente ao alfa de Cron. Nas versões anteriores do Factor, ele vinha como alfa de Cron, certo? Só que esse alfa de Cron ele é realizado com base na matriz de correlação policólica, certo? Se você compara esse resultado com o resultado do SPSS, provavelmente o alfa de Cron com base na correlação de picos é um pouquinho menor, tá? O menor mesmo nos nossos. Fica menor. Baseado nas correlações policólicas ficam mais altas. Certo? É o que a gente chama, que o Bruno Zumbo naquele livro dele vai falar assim, é uma medida de consistência interna ordinal, né? Que ela é adequada aos métodos ordinais. Onde que está isso que você está falando? Aqui, ó, esse Orion. Não estou localizando. Orion. Antes vinha como